Boa tarde, filhas amadas! Como vocês estão, meus amores? Mais uma live da nossa série Mulheres que Inspiram, e hoje nós vamos estar falando sobre Maria. Maria é uma mulher incrível. Maria é uma mulher que transformou uma geração. Maria é a mãe de Jesus e Maria inspira muitas vidas e Maria inspira muitas pessoas até hoje. E eu amo a vida de Maria, eu amo a história de Maria, a história de fé, a trajetória da vida de Maria nos inspira e nos incentiva muito a nós aprendermos, né, do que ela viveu. E então, para não, né, ficar assim um vídeo muito longo, uma live muito grande, eu quero estar então compartilhando com vocês os tópicos da vida de Maria que me chamam a atenção. A história dela é muito grande. Eu creio que todo mundo conhece a história de Maria. A gente não precisa estar falando muito, né? Não precisa estar lendo muita passagem da Bíblia. Porém, existem partes da vida de Maria que me inspiram e que me faz assim ver o quanto ela foi uma mulher ousada, uma mulher de fé, uma mulher extraordinária. A verdade é essa. Por isso Maria é lembrada até hoje, né? E quem relata melhor a história de Maria é Lucas. A palavra do Senhor nos evangelhos conta a história de Jesus, conta o nascimento de Jesus, porém Lucas, ele é o único que relata a história de Maria de uma maneira bem exprimidinha, assim, bem detalhada, sabe? Então eu gosto muito do Lucas falando. Para quem não sabe, Lucas, ele não foi discípulo do Senhor. Lucas, ele era médico, e Lucas, ele era mais amigo, mais discípulo de Paulo do que do próprio Senhor, porque o Lucas não viveu juntamente ali naquela comunhão como os discípulos. Então o que acontece? Lucas, quando ele relata essa história, essa passagem de Maria, quando ele fala do nascimento de Jesus, quando ele fala de como que Jesus foi concebido no ventre de Maria, ele procurou naquela época, apesar dele ser médico, ele procurou de muitas maneiras buscar todo o conhecimento detalhado para que pudesse escrever a carta dele. Então, Lucas, tudo que Lucas fala aqui, tem lugares que nem tem na Bíblia. Tem lugares que é só Lucas que fala. E muitas coisas que Lucas fala aqui, nós não vemos em outro lugar. Porque Mateus, ele relata mais o anjo vindo falar com José do que a própria história que a gente conhece do anjo Gabriel vindo falar com Maria. Então, no livro de João não tem, nem fala sobre o nascimento dele dessa maneira. E no livro de Lucas, ele está ali bem esmiuçado. Está ali bem explicadinho. E aí, por isso que nós conhecemos bem essa história. E o que Maria, assim, me chama a atenção na vida de Maria? Maria, na verdade, ela foi a mãe de Jesus, porém, a história nos diz que Maria, o Senhor, quando o anjo veio visitar Maria e lhe disse, né, que ela seria a mãe do Emanuel, o que o anjo fala para ela? Lá em Lucas, no capítulo 1, diz assim, ó: mas o anjo lhe disse: Marias, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. O anjo chegou para Maria e falou que Deus achou graça nela. Pensa bem, naquela época, lá naquela cidade, naquele local, existiam muitas jovens, muitas mulheres. Porém, Deus viu o coração dela. E não só viu o coração dela, Deus viu o coração de José. Porque daqui a pouco nós vamos falar sobre ele rapidamente. E o que me chamou a atenção foi isso, sabe? O Senhor, como eu falei na live de ontem de Raabe, o Senhor, ele sondou o coração de Raabe quando ele viu que Raabe desejou conhecê-lo. Por isso,
aconteceu toda aquela história, né? Tudo aquilo por detrás para que os espias fossem na casa dela. Então aquilo tudo foi uma estratégia para que Raabe fosse alcançada. E então o Senhor, ele viu o coração de Maria. Existiam muitas mulheres lá, mas Deus decidiu que seria Maria. Por quê? Porque ele viu algo nela. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. Que o Senhor, ele possa ver algo em você. Sabe? O Senhor, ele está procurando. A palavra do Senhor diz que ele está à procura daqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Que você possa ser essa mulher, que o Senhor possa achar graça em você. Eu quero ser essa mulher. E como que eu vou ser essa mulher? Ansiando, desejando mergulhar mais, me aproximar mais dele, conhecê-lo. Quando ele vê esse desejo no meu coração, ele se revela mais a mim. Então, quanto mais sede, quanto mais vontade, quanto mais eu quero beber dele, mais ele consegue achar graça em mim. E aí mais coisas extraordinárias vão acontecer na minha vida. Por que eu vivo tantas coisas? Porque eu desejo. Então, se eu desejo, ele pode liberar mais sobre mim. Então, foi isso que aconteceu com Maria. Maria, ela conhecia toda a história, né? Ela veio de um povo, então ela desejava algo diferente para a vida dela. E olha que coisa incrível que aconteceu com ela. Gente, ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Então a história vai nos relatar o quê? Que Maria, o anjo veio visitar Maria, conversou com Maria, contou para Maria, né, que ela seria mãe de Jesus. E aí ela pergunta como isso seria, e aí ele vai e relata para ela como isso iria acontecer. E logo em seguida o anjo também vai conversar com José. Então presta atenção. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele vem da linhagem, né, da linhagem de Davi. Então, o que precisava? O pai de Jesus é que tinha, ele é que era o José, é que era dessa descendência, não era Maria, e sim José. Por isso que Jesus, ele é considerado, né, veio dessa linhagem por causa de José, por causa do seu pai, não foi por causa de Maria. E o que acontece na história dele? A palavra do Senhor vai nos dizer que José também era um homem íntegro. Então, assim, Deus, quando ele decidiu que Jesus ia nascer, ele escolheu homem e mulher de um coração temente ao Senhor. Por quê? Porque além de Maria ter sido escolhida porque Deus viu graça nela, ele também viu que José era um homem íntegro. O que aconteceu com José? Quando ele soube que Maria estava grávida, porque Maria compartilhou, na mesma hora, o que aconteceu? Ele ficou assim, meu Deus, aí não é nem Lucas que fala sobre isso, já é lá em Mateus. Mateus vai relatar que ele pensou em deixar Maria secretamente para não defamá-la, para não fazer com que ela tivesse o nome, enfim, manchasse a reputação dela. Porém, o anjo visitou José e compartilhou com ele, dizendo para ele, não faça isso, porque o neném que ela está esperando é vindo do céu. E aí compartilhou que tinha que compartilhar, e aí José então aceitou o desafio junto com Maria, e ali foram arregaçaram as mangas e eles assumiram essa responsabilidade. Então, amados, na minha e na sua vida não é diferente. O Senhor, ele vai ver algo em mim. O Senhor, ele vai ver algo em você. E ali ele vai poder depositar sobre você. Às vezes, você não recebe algo da parte de Deus porque o Senhor, ele não pode confiar que você vai fazer. Então, se o Senhor me entregou algo, por exemplo, o Senhor me entregou filhos, porque ele viu que eu seria capaz de cuidá-los, eu seria capaz de ensiná-los no caminho do Senhor. O desafio da maternidade é muito difícil, mas é possível. Então a gente tenta fazer o nosso melhor. Então o Senhor, quando ele me entregou o Pedro agora, ele viu em mim algo e ele decidiu que o Pedro ia nascer na nossa família.
porque ele tem um plano para a vida do Pedro e eu vou destrinchando isso e vou ensinando os caminhos do Senhor para ele, assim como eu tentei toda a minha vida fazer com os meninos. Eu creio que eu tive um bom resultado e vou continuar colhendo os frutos das plantações que eu fiz na vida dos meus filhos, no meu casamento, no meu trabalho, em tudo que você for fazer, no seu ministério, na igreja, não sei, na sua saúde, no seu corpo. O que você tem proposto para fazer, o Senhor confiou para você, então que você possa fazer e dar o seu melhor. Agora eu vou te dizer uma coisa, Maria, quando ela recebeu essa notícia, peraí, vamos conjecturar aqui, vamos imaginar. Pensa só, Maria recebeu a notícia, estavam todos lá aguardando a vinda do Messias, eles tinham uma promessa. Todo mundo estava lá esperando que vai acontecer, uma hora o Messias vai vir, vai nos resgatar e vai nos salvar. Todos eles estavam esperando, a gente pode ver isso tudo na própria história. Os discípulos, quando Jesus vinha e se revelava para eles, eles falaram, verdadeiramente esse é o que nós estávamos esperando. Então assim, pensa, eu estou esperando vir, alguém para salvar a humanidade. E de repente Deus me escolhe para ser a mãe desse Salvador. Olha que honra, pensa. Aí Maria provavelmente aceitou, junto com José, aceitou o desafio e ela ficou como? Ela ficou como quem sonha. Nossa, eu vou ser a mãe do Messias e tal. E ali ela foi gerando. É claro que Deus viu que ela não era uma pessoa arrogante, que ela não era soberba, que ela não era exibida. Mas o coração dela estava ali eufórico, cheio de alegria. Por quê? Porque ela estava gerando o Salvador do mundo. Só que quando o Senhor disse para ela quem ela iria gerar, ele deu uma palavra para ela muito interessante. Olha só, eu agora não lembro aqui aonde está, mas ele diz para ela muitas coisas para ela, sabe? O anjo fala assim, coisas que ele será chamado Emanuel, o Salvador. Então ele vai falando ali as coisas para Maria, e Maria vai, ali com certeza se enchendo de alegria, uau, vou gerar o Salvador do mundo. E ali ela foi ficando toda feliz e tal, e parará, por quê? Quando a gente recebe uma promessa do Senhor, fala se com você também não é assim. Deus deu algo, Deus disse algo pra você. Aí você fica toda feliz. Deus me disse isso, Deus vai fazer isso na minha vida. E você fica toda, né? De repente, você nem imagina o quão difícil vai ser para que você gere isso que Deus falou. Maria, naquele momento, ela não imaginava. Então, ela só estava ali toda feliz, toda radiante, porque ela sabia que era algo maravilhoso, porém ela não imaginava o que ela enfrentaria. E é isso que eu quero falar com você na história de Maria, e é isso que Maria me ensina, que quando o Senhor ele nos dá algo, ele nos fala algo, ele quer dizer para você que ele vai cumprir e que de fato aquilo é bom, porém existe um processo e todas nós temos que passar por ele. É igual a borboleta, Ela tem que ficar ali naquele processo para depois ela florescer. Então Maria, ela precisou passar por um processo muito difícil. É claro que isso foi mais lá na frente, porém não estava fora do destino dela. Mas até então ela nem imaginava. Eu acho que tá bem aqui, Deixa eu ver aqui. Eu não lembro bem onde é que tá, mas deixa eu ler aqui o 45, Lucas 1:45, que diz assim, bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então, assim, aquilo tudo que aconteceu na vida de Maria foi porque ela acreditou. Então, na minha e na sua vida, as coisas elas só vão acontecer se eu e você acreditar. Gente, é o que eu sempre falo, a fé ela é simples. A fé ela funciona, mas não depende mais de Deus. Deus ele não pode fazer mais nada, ele já liberou tudo sobre você. Ele já entregou tudo. Na cruz do Calvário, quando o filho dele morreu, ele disse, teletestai, está consumado, está tudo feito. Agora você precisa acessar tudo através da fé. Amados, a minha vida e a sua vida, ela só vai funcionar através da fé. A palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé. As coisas só vão fluir se eu acreditar. Sabe, Jesus já fez. Agora eu que preciso acreditar, eu que preciso crer.
Maria precisava acreditar nessa palavra, Maria precisou acreditar. E porque ela creu, aconteceu na vida dela. Porque ela creu, desceu o Espírito Santo e gerou ali, né, no ventre dela. Então, assim, o que eu preciso fazer agora é acreditar. Amados, existem tantas coisas acontecendo no mundo hoje, tantas coisas para nos parar, tantas coisas para nos desanimar, mas e aí? O que eu vou fazer? Eu preciso acreditar que o Senhor é o meu libertador, que o Senhor é o meu salvador e que o Senhor vai me tirar. Seja lá o que for que eu tiver que passar, o Senhor está comigo e Ele vai me ajudar. Então, assim, só depende de mim. Eu preciso crer. Se for uma doença, eu preciso crer. Amados, quando uma enfermidade vem sobre o corpo da gente, o que a gente precisa fazer? Claro, vamos procurar os médicos, vamos fazer todos os tratamentos possíveis que nós pudermos fazer. Porém, a própria Bíblia diz que a última palavra vem do Senhor. Qual palavra que você tem? É a palavra do médico, que isso não tem jeito, que você não vai ser curada? É a palavra de Satanás, que fica todo dia falando no seu ouvido, falando que você vai morrer dessa doença, que você não vai conseguir vencer isso, falando. Ou é a palavra do Senhor, que nos garante que Ele nos dá saúde? Gente, a Bíblia é cheia de versículos aonde o Senhor, Ele nos garante uma vida abundante, uma vida saudável. Pensa, se o Senhor nos criou para proclamar o Evangelho, para ir falar, fazer discípulos. Gente, como que eu vou fazer discípulo com o meu corpo todo enfermo? Como que eu vou para a casa do Senhor se eu não consigo, não tenho saúde para isso? Deus não te criou para isso. Acontece que, é claro, o seu corpo está com essa enfermidade, mas o que você tem falado para você mesma? O que você tem declarado sobre o seu corpo? É aí que tá, é uma chave, gente, é uma coisa mínima. Então, assim, o que você precisa fazer? Vá para a palavra. Vá procurar versículos, vá procurar aquilo que vai transformar a sua mentalidade. É isso que você precisa fazer. Então não tem jeito, o jeito é ir para a palavra do Senhor. Amém? E aí o que mais? Então Maria tá lá, tá vivendo, né? Oba, tá tudo bem, tá maravilhoso, tô gerando Salvador do mundo. E aí, Maria toda feliz, vai lá conhecer, vai lá fazer uma visita para Isabel. Aí a palavra do Senhor também nos diz que Isabel tá grávida e tá gerando João Batista, que também veio para cumprir um propósito. E ali estão lá as duas lá felizes da vida. Isabel, coitadinha, né? Estava lá toda já desiludida, achando que não ia gerar, e aí de repente gerou. Isabel também é uma história muito linda também o que ela viveu. E aí continuando, né, as duas ali naquela amizade, a palavra do Senhor diz que elas eram primas. E aí Jesus nasce. O que acontece? Depois que Jesus nasce, existe um porém. Herodes manda, né, caçar Jesus, manda matar Jesus. E aí, o que eu quero falar aqui, gente, que a palavra do Senhor é bem clara, e eu aprendo muito também com Maria por conta disso. Aqui a palavra do Senhor diz que quando Herodes manda, né, os magos irem lá atrás de Jesus, o que acontece? O Senhor, ele fala com José. O Senhor fala assim: olha, José, pega a criança e vai para o Egito. Fique lá até que eu dê outra ordem. O que eu aprendo com isso? É que agora as instruções vão vir para o marido. As instruções, elas vão vir para o sacerdote da sua casa. Então aqui, Maria gerou, tá ali o bebezinho no colo, porém, quem dá as ordens é José. Então José decidiu... Eu tô olhando o bebezinho aqui. Qualquer coisa eu pego. E aí, então, Maria José que dá as ordens agora. Então, o que eu aprendo com isso? É que eu sempre preciso ouvir o meu marido. Nós que somos mulheres, nós temos muitos projetos, muitos sonhos, muitas coisas. Porém, a última palavra é do seu marido. Então, assim, não adianta você tentar passar à frente dele. Você sempre vai conversar com ele, você sempre vai falar com ele. Se ele disser não é o tempo, não vai acontecer... Aquieta, mulher, sossega o facho e não faça. Porque se é de Deus, vai acontecer.
Agora, se não for, você fica quietinha ali, porque Deus, ele vai falar com seu marido, entende? Ele precisa falar com seu marido também, porque olha só, o anjo veio e visitou Maria, e aí depois ele visitou José, ok. Às vezes vai acontecer de Deus dar algo para você, até porque nós somos, assim, parece que a gente tá mais pertinho de Deus, né? Tudo bem, Deus vai até falar comigo, mas Deus vai ter que falar com ele também. Então, muitas das vezes no casamento há essas desavenças, por quê? Porque a mulher sempre acha que ela é mais espiritual, ela sempre acha que ela busca mais, que ela ora mais, e que o marido trabalha muito, que o marido não busca, que o marido isso, que o marido aquilo. Porém, não interessa se ele faz ou se ele não faz. Deus vai falar com ele, independente de qualquer coisa. Então, você também tem que ter esse entendimento. E Maria me ensina isso. E que Maria possa ensinar isso para você também. E lá na frente mais, o próprio anjo, depois de bastante tempo, vai visitar José de novo e fala: José, agora pode voltar, porque Herodes já morreu e já tá tudo tranquilo lá. E aí eles voltam. Então, quando eles voltam, pensa só, olha o que aconteceu. Maria ainda está, o que eu quero falar, Maria ainda está ali vivendo como quem sonha. Maria ainda está ali, gerando o Salvador do mundo. Outra coisa, quando os reis magos vieram e trouxeram aqueles presentes, foi o dinheiro suficiente para eles viverem lá no Egito. Foi o que eles tinham ali, foi suficiente para suprir toda a necessidade deles. Porque o Senhor é muito generoso, né? Ele é muito bondoso. Então, assim, ela tava lá, né? Maravilha, gerei o Salvador do mundo, não tenho falta de nada, tá tudo bem aqui e tal. Vou voltar agora pra minha terra e todos vão ver o Salvador do mundo, né? Pode ser que ela tenha pensado assim. Porém, Lucas vai relatar. O livro de Lucas é maravilhoso. Eu amo o livro de Lucas porque ele sempre vai nos contar. O livro de Lucas vai nos relatar lá no capítulo 2, quando eles chegam no templo para poder apresentar Jesus, tinha lá o Simeão, aquele que disse, né, que ele não morreria enquanto ele não visse o libertador, o Salvador. E de fato, quando eles chegam no templo, quando eles chegam lá, o que acontece? O Senhor, Simeão, vem e fala coisas, né, maravilhosas, fala dele, fala do Messias. Simeão toma, olha só, no 28 diz assim: Simeão tomou nos braços e louvou a Deus dizendo: agora, Senhor, pode despedir-me em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Então, olha só, Maria tá ouvindo tudo isso. Maria tá ouvindo. Olha, tá vendo e tal. Só que de repente, meus amores, olha o que acontece. Olha o que Simeão fala lá no último versículo. Simeão fala assim: também uma espada transpassará a tua alma, a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Aqui em outra versão está dizendo que a alma dela iria sofrer algo muito ruim. E também começa a vir outras revelações agora para Maria, de que ela passaria momentos de aflições. Porém, então, agora, o que eu aprendo com Maria? Eu aprendo que o propósito é maravilhoso, a bênção é boa, e isso é para salvação da sua casa, salvação de mulheres, salvação de alguma coisa, para o reino do Senhor. Porém, vão vir os dias maus, vão vir os obstáculos, vão acontecer coisas difíceis. Então, minhas lindas, o que eu aprendo com Maria? Eu aprendo que você vai gerar algo, Deus ele vai te entregar uma palavra, e uma palavra boa. Você vai ver e vai ver que é bom, porque o Senhor, os planos do Senhor para nós é perfeito, é bom, são planos de paz, não de morte, não de guerra. Porém, para que isso se manifeste na sua e na minha vida, vão vir desafios, vão passar coisas difíceis. O Senhor nos diz que nós passaríamos dias difíceis. Então, assim, Maria me ensina que eu posso me regozijar com a bênção, eu posso me alegrar com a promessa, e eu devo,
Porque se o Senhor me deu, é porque Ele achou graça em mim, como Ele achou em Maria. Porém, eu tenho que entender que eu vou passar processos dolorosos, processos que eu não gostaria de passar, mas eu vou passar. Todos passaram. Jesus, o próprio Jesus, quando ele recebeu o desafio, o Pai disse para ele: você vai lá para cumprir isso, você vai salvar a humanidade, você vai ser o libertador. A palavra do Senhor diz o quanto ele sofreu. Você sabe o quanto ele sofreu para cumprir o propósito dele. Ele teve dias de glórias, mas ele teve dias difíceis. Então, na minha e na sua vida não é diferente. Eu não sei que evangelho que pregaram para você, que na sua vida tudo tem que estar bom, porque se está tudo bom, Deus está te abençoando. Não, amados, se está bom, Deus está te abençoando. Se está difícil, Deus continua te abençoando. Porque o dia mau, ele vai chegar na minha e na sua vida. E é um processo, nós precisamos passar por ele. Porém, como você vai passar? Como você vai enfrentar? E é aí que muitos desistem. Muitos ficam olhando para o homem, muitos ficam olhando para as circunstâncias. E o Senhor, Ele quer nos levar num tempo aonde você não pode mais olhar as circunstâncias, aonde você não pode mais olhar as coisas que estão à sua volta. Você só pode ter os seus olhos fixos nele, na palavra dele, naquilo que ele te falou. Porque se você olhar para o mundo, se você olhar para o sistema, se você olhar para o seu vizinho, se você olhar, às vezes até mesmo para a própria igreja, você vai sucumbir. Então você precisa olhar para ele, olhar para o alvo. Um ano, eu creio, o ano que vem, vão vir dias difíceis. E o que eu quero dizer para você, e o que o Senhor tem ministrado ao meu coração, cada vez mais forte, o Senhor tem falado isso ao meu coração. Dias difíceis virão. Então não há mais tempo de você ficar, daqui a tanto tempo eu vou me reconciliar com fulano, ou eu vou fazer isso, ou eu vou fazer uma viagem, ou eu vou... Não, gente, não tem tempo. Você precisa fazer agora. Você precisa viver a sua vida agora. Sabe por quê? Porque dias maus estão chegando. E se você não fizer agora, você não vai fazer nunca. Porque não pense você que as coisas vão continuar como estão. Não, as coisas vão ficar mais difíceis. A igreja vai chegar um tempo, sim, que ela será perseguida. Então você precisa, sim, estar alicerçada na palavra do Senhor. Você viveu como Maria lá no início, na gestação, quando Jesus nasceu. Você vivia como ela, vivendo como quem sonha, com aquele bebê, coisas lindas. Só que depois de um tempo, vieram as palavras de que ela passaria aflições por causa de Jesus. E ali ela foi absorvendo, ela foi colhendo. Tipo assim, o Senhor fala uma palavra aqui, lança, ela pega. O Senhor fala uma palavra ali. Assim como eu estou falando agora para você que dias difíceis virão, você deve ter ouvido de outro pregador, você deve ter ouvido de outra pessoa, você tem ouvido do próprio Espírito Santo. Então, amados, o tempo é agora. Se você deseja fazer algo, faça agora, sabe? Porque a gente não sabe até quando nós vamos ser livres. Então, se você tem uma família, cuide da sua família agora. Não digo assim, pregue a palavra de forma religiosa, não. Ame agora, manifeste Jesus na vida deles agora, porque talvez o ano que vem não teremos talvez acesso, a gente não sabe. Então você precisa fazer agora, sabe? Se você tem coisa, você tem algo assim, eu vou fazer isso daqui a mais 2 anos, Gente, talvez não tenhamos tempo para mais 2 anos. Você sabe disso, você sabe do que eu estou falando, você é filha de Deus. Então, amados, você precisa se atentar para isso. Faça agora, ame agora, libere o que tiver que liberar agora. Não deixe para muito tempo. É claro que a palavra do Senhor também nos diz que tudo que nós formos fazer, nós precisamos sentar, planejar. Não estou falando disso. Mas planeje, apresente ao Senhor de um modo que dê tempo de você fazer enquanto você ainda é livre. Porque talvez você não seja livre por muito tempo. Então, assim, Maria, ela nos ensina isso, que nós vamos viver com a promessa ali, feliz, alegre, mas vai chegar uma hora que o Senhor vai nos mostrar que aquilo que nós estamos gerando vai doer.
Então, assim, eu tenho ministério com mulheres, eu sou líder de mulheres na minha igreja, e tem desafios que eu enfrento lá que dá vontade de largar tudo, de abandonar. As pessoas são muito ingratas, as pessoas elas não valorizam o que você faz. Existem pessoas difíceis, porém, se for por causa de uma, eu vou fazer. Porém, o Senhor me entregou. Então, assim, eu não aceitei o desafio, eu não fiquei feliz naquele momento, pois, enfim, eu vou ficar até que o Senhor me tire ou até que Ele volte. Então, amadas, faça aquilo que o Senhor te deu para fazer, dá o seu melhor, mesmo que seja difícil, mesmo que muitos não te reconheçam, mesmo que não te valorizem, até porque a gente nem se preocupa com isso mesmo, sabe? Essas coisas de honra, ninguém me olha, ninguém me vê, não, isso daí não importa, eu não me importo com essas coisas. Porém, eu fico triste, porque eu penso que essa pessoa poderia tanto estar vivendo coisas maiores, essa pessoa poderia tanto, sabe, deixar de mesquinharia, de tantas coisinhas que ficam aprisionando ela nessa vidinha. Então, assim, é difícil. Eu fico com pena da pessoa, porém, eu faço o meu melhor, eu faço o que eu posso. Então, meus amores, o que eu quero falar pra vocês, porque eu preciso encerrar. O Pedro tá ali deitadinho com a minha mãe, hoje eu tô aqui na casa dela. Então, lindas, eu quero falar isso pra vocês. Vão vir desafios, sim. Assim como Maria nos ensinou. Maria nos ensina que vai vir, sabe, uma espada vai dilacerar a nossa alma. Pensa na dor de Maria, vendo o filho dela ali. Maria, ela era igual aos discípulos. Ela não tinha o entendimento de que ele de fato ressuscitaria. Porque, como eu falei, o Senhor foi falando uma coisinha aqui, uma coisinha ali para Maria. Maria foi pegando, foi captando. Mas o Senhor não foi claro, específico. Deus não enviou um anjo. A Bíblia não fala que Deus enviou um anjo e falou assim: Maria, ele vai morrer, mas daqui a 3 dias ele vai ressuscitar. Fica tranquila. Não veio anjo nenhum. O próprio Jesus falou diversas vezes, falava como parábolas, mas eles não entendiam. Porque, gente, é muita loucura. Pensa que acho que até eu não vou entender. Se eu estivesse caminhando com Jesus, Jesus está falando ali que ele vai, né? Que ele vai, mas ele vai pro Pai, que ele vai voltar. Meu Deus, é uma loucura. Hoje a gente lê aqui, é fácil entender, porque a gente já conhece a história. Mas naquela época, pensa a cabeça deles. Pensa eles ali vendo tudo aquilo acontecer. O Filho de Deus sendo preso, massacrado, ai meu Deus, humilhado, cuspiram na cara dele, fizeram tanta coisa com ele. E a história nos conta, né, que Maria viu aquilo tudo acontecendo com o filho dela. Gente, se faz um tiquinho de coisa assim com o nosso filho, a gente já fica, né? Quando o filho tá na escola, quantas mães vão lá indignadas defender o filho. Meu Deus, pensa você como mãe, ver acontecer aquilo tudo com seu filho e não poder fazer nada. Ai, meu Deus do céu, muita dor para uma mulher, muita dor. E então ela foi forte. E ela ficou ali, sabe? E aí eu acho que aí veio caindo a ficha dela, né? Quando ela foi vendo aquilo tudo, ela foi lembrando lá desde o nascimento, das palavras que foram ditas. Então, assim, na sua vida, quando o dia mal vem, você começa a se lembrar, sabe? Das coisas que você já viveu. Passa um filme na nossa cabeça quando o dia mal vem. E aí o que acontece? Quando esse dia chegar, na minha e na sua vida, porque ele vai chegar, se ele não chegou, ele vai chegar e ele sempre chega. Como que você está? Então é importante você estar com a sua mente alicerçada na palavra dele, confiando nele, buscando se relacionar cada vez mais com ele, porque só ele é que pode te socorrer. Por isso que ele diz que ele é nosso Salvador, sabe? Só ele que pode nos salvar. E foi ele o próprio que salvou Maria da dor dela. Foi ele o próprio que salvou ela da angústia, do medo, da tristeza. Quando ele morreu e ressuscitou e ele voltou. Aqui não tem nenhum, eu não li, eu não vi em nenhum lugar. Jesus voltando assim diretamente para ela.
Jesus vindo falar diretamente com ela. Mostra Jesus indo falar com Maria Madalena e tal, mas assim, não tem nenhuma conversa. A gente vê uma conversa amorosa de Jesus com Pedro, depois de um tempo, né, que fala: Pedro, apacenta minhas ovelhas. A gente vê uma história de Jesus voltando, falando diretamente com a Maria Madalena, porém, a gente não vê ele de fato vindo falar algo para Maria, mas com certeza, ele falou muitas coisas para ela, ele com certeza se apresentou para ela, com certeza gente, ele é lindo, ele é maravilhoso, com certeza ele veio, abraçou, ele acariciou o cabelinho dela, ele com certeza consolou, ele com certeza confortou, ele com certeza, gente, ele fez isso com ela e fortaleceu ela para a caminhada dela, e aí ela morreu em paz e bem. Então, assim, o que eu quero falar para você é isso, meus amores. Vão vir os dias de glórias, vão vir os dias de guerra. E aí você precisa ser agradecida, feliz e contente no dia de glória e no dia de guerra. E o dia de guerra é guerra mesmo. É guerra de tudo que é lado. Sabe? É muita guerra. Porém, tudo passa. Então a palavra final para eu estar encerrando é isso. Se você tiver que fazer algo, faça agora. Não deixe para amanhã. Ano que vem nós não sabemos o que vai acontecer. Planeje seu ano agora para fazer coisas a curto prazo. Não se planeje para muito tempo. Você pode ver as notícias, você pode ver o mundo, está um caos, está tudo acontecendo para que Jesus possa voltar. Então, se tiver que fazer algo, faça o quanto antes. Esse Natal agora, procure estar por perto. Procure perdoar, procure amar, procure servir os seus inimigos. A palavra do Senhor, não sei se é Salmo 134, Salmo 34, agora não lembro. Diz assim: prepara-te uma mesa na presença dos meus inimigos. Davi falando ali, preparar uma mesa na presença dos inimigos. E ali o Senhor diz que o cálice dele transborda. O que acontece ali, gente? Quando Deus prepara uma mesa na presença dos inimigos, não é para mostrar para aqueles inimigos, que eu sou cara. Vamos fazer uma reunião aqui com os meus inimigos, para os meus inimigos ver como Deus me exaltou, como eu estou bem. Não. Ali é para que você possa amar, servir os inimigos. Quando você se senta à mesa, você não se senta à mesa para brigar, você se senta à mesa para estar em comunhão. Então faça isso agora, aproveita que já está chegando semana que vem aí, já estamos em reta de Natal. Procure as pessoas que você acha que não gostam de você, libera amor sobre ela, libera uma palavra, faça as pazes, procure, ame, esteja em relacionamento, faça um Natal diferente, não faça aquele que você sempre fez, casa cheia, muito movimento, não. Procure estar perto daqueles que realmente você sentir, seu coração sentir que precisa estar junto. Procure, compre um presentinho, compre uma lembrancinha, manda, pede para alguém entregar, eu não sei. Eu sei que o tempo é esse e você precisa fazer alguma coisa. Deus mandou falar isso para alguém aí que está na live, então faça isso que eu estou dizendo, tá bom? Minhas lindas, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Eu agora vou terminar essa live, né? Porque o Pedro tá ali, quietinho. Ai, o Pedro dormiu. E o Pedro dormiu, gente, que maravilha. Glória a Deus. Meus amores, mesmo assim vou encerrar, tá? Tá muito calor. E amanhã tem mais, tá? Amanhã, então, nós vamos estar falando sobre Débora, essa mulher incrível também, que eu me inspiro. Eu decidi falar sobre essas 3 mulheres, porque são 3 mulheres que me ensinaram muita coisa. E até hoje me ensinam e eu me inspiro com elas. Então, assim como Maria marcou a geração dela, assim como Maria, ela transformou. Hoje, Maria é conhecida em todos os lugares. É claro que Maria é conhecida até de uma forma diferente, que não era a que Deus planejou para ela. O mundo transformou Maria numa coisa. Porém, Maria, né? Ela não era para ser o que ela é. Mas ela ainda assim é uma mulher que nos ensina, que nos inspira. Então, que você possa ser como ela. Transformar, receber da parte de Deus a palavra,
colocar para fora, enfrentar o que tiver que enfrentar, o leão que tiver que enfrentar, o desafio que tiver que enfrentar, para que o nome do Senhor seja glorificado. E Maria fez isso. Ela aceitou o desafio, ela foi corajosa, ela foi ousada. Pensa, como que eu também vou enfrentar uma sociedade, né? Enfim, é muita coisa, mas Maria ficou ali, firme e forte. Ouviu desaforo, ouviu tanta coisa, deve ter falado, né? Eu tô gerando o Salvador do mundo, contou para um, para outro, deve ter zombado da cara dela, porém, ela ficou ali firme, acreditando, confiando. Então, que você não dê ouvido às vozes, ouça só uma voz, a voz do seu Pai. Então, que Deus continue fortalecendo a sua vida, seja como essas mulheres. Olhe para Cristo, seja ousada e você vai ver as coisas acontecendo na sua vida, tá bom? Um beijo, meus amores. Obrigada pela companhia. Até amanhã, 4 horas. Tchau!